Olá, pessoal. Eu sou o professor Gustavo Garcia Santiago. Sejam muito bem-vindos à aula de gestão de projetos aplicada aos alunos do curso técnico em agronegócio do Senar Mato Grosso do Sul, do Polo de Aparecida do Taboado. Hoje, pessoal, nós iremos tratar sobre a motivação da gestão de projetos, iremos definir o que é um projeto. Vamos contextualizar as diferenças de projeto e processo, né? Quais são as diferenças entre ah, essas duas etapas. Vamos também revisar as etapas de um projeto e no final da apresentação eu vou deixar para vocês uma atividade reflexiva. Então, pessoal, a gestão de projetos, ela permite evitar surpresas durante a execução de um projeto, né? Principalmente relacionados a gastos adicionais de recursos, a perda de tempo, buscando novas soluções, enfim, desviando daquilo que é o foco da atividade agropecuária. A gestão de projetos também ela permite antecipar situações desfavoráveis, né? Por exemplo, eu posso citar aqui tratamentos preventivos com agrotóxicos, né, ou com medicamentos veterinários. Se eu estou implementando lavoura em uma área nova e eu sei que em propriedades vizinhas há ocorrência de uma determinada praga, né, eu devo levar isso em consideração ao planejar a compra de insumos, né, para a próxima safra. A gestão de projetos também me possibilita desenvolver diferenciais competitivos, né? Eu posso programar a, a implementação de um projeto, por exemplo, para que o resultado dele, né, me possibilite ter a minha produção disponível para comercialização na época de melhor preço, né? Por exemplo, eu posso, em uma propriedade produtora de leite, sincronizar a reprodução das vacas para que eu tenha um maior volume de leite na época de melhor preço. Então, dessa forma, eu tenho um diferencial competitivo. A gestão de projetos também possibilita facilitar as decisões do gerente, né? Pois ele tem no papel cada etapa do desenvolvimento do projeto e as perspectivas de resultado de cada etapa, né? E isso está relacionado com o próximo item, que é aumentar o controle gerencial, né? Ele consegue identificar os desvios do planejamento inicial. A gestão de projetos também possibilita reduzir o custo de execução. Esse ponto eu acredito que seja um dos pontos primordiais, né? Pois estamos estudando a gestão de projetos aplicadas a uma atividade econômica, né? Ou seja, se reduz custo, aumenta a lucratividade e garante o nosso emprego. A gestão de projetos também ela ajuda a comparar possíveis oportunidades, tanto na questão de rentabilidade, de lucro, quanto operacional e administrativa, né? Um, uma propriedade que tem um planejamento bem feito, né, ele tem ciência das ferramentas que ele tem disponível, né, e se ele consegue eh, as, eh, se ele consegue definir qual a viabilidade de melhores oportunidades para ele, né? Por exemplo, se duas empresas querem que eu seja consorciado a eles para a produção, para a implementação de uma granja de suínos, né? Só que uma empresa quer que eu entregue 200 suínos ao mês, a outra quer que eu entregue 500 suínos ao mês, né? Os meus recursos financeiros, estruturais e operacionais, eles são compatíveis para atender qual dessas duas demandas, né? Então, com a gestão de projetos bem definida, é possível comparar essas oportunidades e escolher a que apresenta maior viabilidade dentro da realidade daquele projeto.
Então, o que é projeto? A definição de projeto é um esforço temporário, ou seja, tem início, meio e fim, tem prazo para ser cumprido, né, que tem como finalidade um resultado único e possui recursos delimitados. Essa definição de projeto, ela vem do PMBOK, que é o guia mais utilizado quando o assunto é gestão de projetos. Ele foi criado pelo PMI, que é uma organização sem fins lucrativos, que tem como objetivo disseminar as melhores práticas da gestão de projetos pelo mundo, e ele não é exclusivamente aplicado ao agronegócio. Ele foi elaborado pensando em todas as possíveis áreas de aplicação da gestão de projetos. E por que é importante elaborar um projeto? Porque elaborar projeto, antes de mais nada, é contribuir para a solução de problemas. É transformar ideias em ações. O documento chamado projeto é o resultado obtido ao se pôr no papel tudo que é necessário para o desenvolvimento de um conjunto de atividades que serão executadas. Quais são os objetivos, que meios serão utilizados para se atingir esses objetivos, quais recursos serão necessários, aonde esses recursos serão obtidos, né, e como serão avaliados os resultados que eu vou obter. Né? Portanto, elaborar um projeto é sistematizar, é criar um sistema de atividades que levará à implementação de uma ideia. Né? Por exemplo, se um pecuarista de corte deseja mudar sua atividade para agricultura, ele precisa realizar um projeto muito bem estruturado para que ele tenha sucesso nessa sua atividade. Então, vamos contextualizar aqui as diferenças entre projetos e processos, né? Pois é algo que, recorrentemente, as pessoas confundem. Né? Então, vejam que processo tem encerramento, enquanto que o processo ele é realizado por tempo indeterminado. O projeto ele apresenta um resultado único, né? Por exemplo, implementação de uma estrutura numa propriedade. Enquanto que o processo ele apresenta um resultado contínuo e padrão. Já o projeto ele é um trabalho exclusivo para se atingir um objetivo e ele é realizado por pessoas. Enquanto que o processo é um trabalho repetitivo e ele não necessariamente é realizado por pessoas. Um processo pode ser realizado por máquinas, por computadores, enfim. Né? E um projeto ele tem um ciclo de vida. Né? Ele é realizado por meio da aplicação e integração de processos agrupados em 5 etapas, onde cada uma dessas etapas possui particularidades que devem ser sempre levadas em consideração. As 5 etapas do ciclo de vida de um projeto são iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e, por fim, o encerramento. Vejam que eu grifei a palavra encerramento, né? Pois é um dos principais pontos que diferem projetos de processos. Então vamos lá, né? A iniciação ela é composta pela elaboração primária do termo de abertura do projeto. Essa elaboração primária ela é uma etapa que consiste na idealização do projeto. Ou seja, é um primeiro rascunho, né, no papel de qual é o problema e quais são as ideias para solucioná-lo. Né? Na iniciação, devem ser estabelecidos os porquês, né? Ou seja, os objetivos de maneira clara e alcançável. Não adianta conceber uma solução que é inalcançável para um problema, né? Deve ser dentro da realidade. Devem ser definidos também os recursos necessários para se atender aos objetivos. Quem vai
realizar esse projeto, né? O projeto ele deve ser adaptado às diferentes expectativas das pessoas que irão realizá-lo, né? Quais serão as tarefas de cada uma dessas pessoas, né? Como será realizado? Qual que é a estrutura do projeto em si, né? Como ele será executado? Quanto, né? Qual o orçamento? Quanto eu tenho disponível para investir nesse projeto? E quando? Qual o cronograma, né? Quanto tempo hábil, né, esse projeto ele deve ser implementado e encerrado? Então veja que essa etapa ela está muito mais no campo das ideias, mas ainda assim ela deve ser transcrita no papel. É uma é um primeiro esboço do projeto. Já o planejamento é a fase em que todas as principais ideias que foram levantadas na iniciação, ou seja, lá no termo de abertura, elas começam a ser trabalhadas de forma organizada. É como se eu reescrevesse aquele termo de abertura, filtrando as principais e melhores ideias, né, aquelas ideias que foram identificadas como as mais apropriadas para serem executadas. E nessa etapa é realizada uma descrição detalhada das atividades, dos cronogramas e dos resultados esperados, né, que irão compor esse projeto. Então são nomeados os responsáveis por cada área operacional e administrativa, é definida a estrutura de gerenciamento e a hierarquia de cargos e processos, é realizado, né, o levantamento de custos e definido o orçamento, é realizada também uma análise de risco, pois o projeto em si ele é um investimento, né, e que se espera retorno. Em todo investimento há um risco associado que deve ser considerado. Nessa etapa também são estipuladas as formas de comunicação. Eu marquei isso em amarelo, pois a comunicação entre as pessoas é um dos principais gargalos na gestão de projetos. Um bom gerente de projeto ele deve ser também um bom comunicador, pois se a equipe não se comunica, basta uma falha em uma etapa e todo o processo estará comprometido, né? Eu costumo dizer que trabalhar com animais e com processos é fácil, difícil é trabalhar com pessoas, né? Precisa haver uma boa comunicação para que a engrenagem toda funcione, né? Para cada pecinha do quebra-cabeça se encaixe. Ah, Também nessa etapa são determinadas a qualidade dos materiais, né? É nesse ponto que surge aquela velha frase, né, que muitas vezes o barato sai caro. Também, entre outras definições importantes, né, para o sucesso do projeto, como, por exemplo, quem serão os fornecedores, como será a mão de obra, será terceirizada ou não, a logística de todas as etapas dentro do processo, e etc. Já a execução em si é o pôr a mão na massa, né? É executar o projeto conforme o planejamento inicial. Se o projeto for executado diferentemente do que foi planejado, o projeto com todos os resultados esperados, cronograma, toda essa parte de elaboração do projeto foi tempo perdido. Eu não posso planejar instalar, por exemplo, uma granja de aves e encher ela com suínos, né? Meus resultados não vão ser satisfatórios. Porém, há fatores que fogem ao controle do gerente de projetos, né? Portanto, há necessidade de um constante alinhamento de ideias, definições e especificações. Porém, notem que esses alinhamentos eles são sutis e pontuais. Por exemplo, a troca de um fornecedor de um equipamento ou de um produto, de um fornecedor de ração, por exemplo, algo que não está fora do planejamento inicial, né? Será feita uma adequação, mas ainda dentro do que foi planejado. E até porque um planejamento inicial bem feito, de forma criteriosa, ele diminui muito a necessidade de alinhamentos durante a execução do projeto.
Já na etapa de monitoramento e controle, ela deve ocorrer em paralelo com a etapa de execução. Nessa etapa, é nessa etapa que o projeto é validado. É como um checklist. Veja ali o iconezinho que eu coloquei ali embaixo, né? Cada ponto do projeto ele é verificado conforme a evolução do projeto, né? E nesse acompanhamento são identificadas as adequações e desvios, né? Por exemplo, se foi estipulado no cronograma que dia tal seria realizada uma terraplanagem. Se ela foi realizada, você vai lá, monitora isso, marca no checklist, né, o que essa atividade foi cumprida. Já se ela não foi realizada, ali foi identificado um desvio do planejamento, né? E uma adequação do projeto, então, deve ser realizada, né? Em termos de cronograma. Também nessa etapa é acompanhado os custos da implementação do projeto, né? Lembre-se que há um orçamento aprovado e que deve ser seguido, porque caso contrário pode faltar recursos, né, em outras etapas para se finalizar o projeto. E mais uma vez, comunicação entre as pessoas. Se não houver comunicação, não há o monitoramento. E sem monitoramento não há o controle. Por fim, vem o encerramento, né, que nada mais é do que a conclusão do projeto. Essa conclusão ela deve ser amplamente documentada. Vejam que essa documentação ela deve agregar informações que são relevantes para projetos futuros, né? Quais foram as experiências, né? As dificuldades, pois a experiência, né, é algo que só se é um conhecimento que se obtém a partir da vivência, né? Então muitas vezes se aprende na prática coisas que não são ensinadas na teoria. E ter isso bem documentado é uma forma de perpetuar esse conhecimento para que seja utilizado no futuro, né? E também na fase de encerramento são finalizados os contratos e aquisições. Então, pessoal, a organização do projeto em um documento, ela nos auxilia a sistematizar o trabalho em etapas que devem ser cumpridas, né, e compartilhado entre as pessoas da equipe, de forma que cada membro da equipe tenha uma imagem do objetivo que se quer alcançar, né, que ele consiga identificar as principais deficiências e que devem ser superadas e também apontar possíveis falhas durante a execução das atividades previstas, né? Já que é um processo participativo desde o começo, né? Pois não se pode realizar soluções sem a participação de todos os envolvidos, né? Então, o projeto ele é uma ferramenta de trabalho, é um instrumento gerencial, é um ponto de convergência das atividades de todas as pessoas que estão envolvidas no projeto. Um projeto bem escrito, ele tem que mostrar ser capaz de comunicar todas as informações necessárias e é uma ferramenta para se atingir o sucesso. Agora, pessoal, eu gostaria de deixar para vocês uma atividade reflexiva, né, que ela deve ser realizadas postagens e comentários, né, com ideias, como se nós estivéssemos fazendo a etapa de iniciação de um projeto, né? Nós vamos escrever o termo de abertura de um projeto. Então, eu quero ideias e comentários, né, de um projeto da transição da atividade pecuária de corte para a agricultura em uma propriedade rural, com o seguinte cenário, né? Uma área de pastagem de 500 hectares. Essa propriedade ela possui 400 vacas em reprodução e o cronograma de execução desse projeto é de 4 anos, ou seja, em 4 anos nenhum animal na fazenda e somente lavoura de soja. E o orçamento é R$ 0. O proprietário não tem
R$ 1 para investir nessa fazenda e nós vamos desconsiderar a necessidade de maquinários. Vamos supor que ele já tenha trator e plantadeira e a colheita será terceirizada. Por favor, realizem suas postagens e comentários. Se tiver alguma dúvida, podem postar lá também, que eu vou estar interagindo com vocês. E caso você tenha alguma dúvida, não deixe de postar, porque pode ser a dúvida de um outro colega de sala também. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Até mais.